Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre as complicações, os riscos, as sequelas que um bebê prematuro possa ter, certo? A gente sabe que o bebê prematuro, devido à sua imaturidade, possa ser que esse bebê aconteça de ele ter uma lesão neurológica. Não necessariamente a prematuridade por si só vai gerar a lesão neurológica, não. A lesão neurológica tem causas que são comuns ao bebê prematuro, devido a uma falta de oxigenação que esse bebê possa ter, de uma fragilidade dos vasos sanguíneos, gerar um processo hemorrágico. Mas, assim, com o avanço da medicina, geralmente, todas essas questões geralmente são abordadas de uma forma bastante protetiva nesses ambientes de terapia intensiva neonatal, mas é possível que aconteça. E o fato de poder acontecer acaba sendo algo que fica muito meio, como é que é a palavra? Não é dita claramente nesses ambientes, né? Nas maternidades, nas altas desses bebês prematuros. Quem me acompanha sabe que eu tenho um filho de 8 anos que nasceu com 32 semanas. Graças a Deus ele não teve nenhuma complicação neurológica. Porém, não é abordado esse assunto e não é dito de forma clara. Então, assim, quando você recebe a notícia que o seu bebê vai nascer antes do tempo, a primeira coisa que a gente pensa é: ai meu Deus, meu bebê vai conseguir andar, ele vai ter algum problema neurológico, ele vai ser normal. Então, sempre passa na nossa cabeça isso. E o que eu gostaria de elucidar é justamente isso, que existe possibilidade sim. A gente sabe que quanto mais precoce isso acontece, maior é a chance, mas não necessariamente vai acontecer. E o que é mais importante é que, assim, esse bebê, assim que ele tem alta, é possível fazer um diagnóstico para sugerir algum traço de lesão neurológica ou não desse bebê. E geralmente não é feito, não é esclarecido para a família que existe essa possibilidade de um possível diagnóstico. Geralmente espera para que seja feito o diagnóstico com o neuropediatra, com vários especialistas, e que às vezes demora tanto tempo que quando o bebê está com 1 ano ainda não teve o diagnóstico, sabendo que esses exames de imagem, muitas vezes o que vem na imagem não é tão fidedigno como o que está acontecendo com a estrutura do bebê, até porque como esse bebê ele tem um sistema neurológico plástico, ou seja, ele é modelável, dependendo das experiências que esse bebê tem, ele pode já estar remodelando isso através de estímulos adequados, ou não, está prejudicando ainda mais e deveria ter uma intervenção mais específica naquele momento e acabou perdendo essa janela de oportunidade, certo? Então, eu queria esclarecer aqui que existe essa possibilidade de mapear se esse bebê tem ou não uma possível sugestão de lesão neurológica. Quanto mais precoce souber disso, melhor. Primeiro, porque você vai poder intervir de uma forma mais adequada possível. E se for quanto mais precoce, a gente sabe que até o 4º mês a gente consegue reprogramar o movimento do bebê, os padrões de movimento. E dependendo do grau de lesão, a gente pode ou mudar ou reverter. Reverter ou minimizar, né? Depende do grau de gravidade dessa lesão, claro. Mas a gente já pode se antever e já estar intervindo para que essa criança tenha o máximo de independência possível e ajude essa família também a elaborar essa questão e a dar suporte o quanto antes, né? Então, existe sim como diagnosticar, existem protocolos de triagem que pode ser feita. Geralmente, esses protocolos eles são guardados a 7 chaves, porque isso acaba sendo um triunfo da medicina, né? Em gerar consultas, gerar exames. Então, assim, às vezes, geralmente é tão simples que o simples faz toda a diferença para a vida de uma criança,
certo? Geralmente eu faço isso através de mapeamento do cerebral, da integridade do cérebro desse bebê, que são avaliações do movimento desse bebê, e a gente vai ponto a ponto checando se ele tem ou não determinado traço. Geralmente eu faço isso no curso e no acompanhamento dos bebês presenciais que eu acompanho. Então é possível sim fazer esse diagnóstico precoce. E depois que a gente tem essa sugestão ou não de lesão, a gente possa direcionar o movimento da forma mais específica possível para cada caso de cada bebê, certo? Por que isso acontece? O grau de lesão, né? Essa possibilidade de lesão. Primeiro porque esses bebês estão susceptíveis à falta de oxigenação, a imaturidade do próprio sistema pode gerar um processo de hemorragia e gerar uma lesão neurológica. As medicações também são bastante tóxicas em relação ao fígado, à região ocular. Então, assim, é bastante necessário que exista um acompanhamento para saber se a visão desse bebê, se a audição está de uma forma íntegra, porque muitas vezes a alteração motora que o bebê possa ter foi devido a uma dificuldade visual, uma dificuldade auditiva, e não necessariamente algo neurológico que gerou esse atraso motor, né? E independente se esse bebê tem, e caso esse bebê não tenha nenhuma patologia neurológica, a gente também tem que observar que a própria imaturidade do muscular que o bebê tem, bebê prematuro, por ser mais flácido, mais molinho, que a gente chama de tem uma hipotonia muscular, isso também pode gerar um atraso motor. Só que aí nesse caso o atraso não tem uma causa neurológica e que pode ser revertida o quanto antes for acompanhado esse desenvolvimento desse bebê, a gente consegue já interagir da forma mais precoce possível e quebrar esse ponto de atraso para que o bebê se desenvolva de uma forma adequada, tá certo? Um abraço.